Aleluia. Quem ama a palavra do Senhor aqui? Amém? Irmãos, quem se sente amado por Deus aqui? Agora, quem ama o Senhor de verdade? Será que essa é uma verdade no nosso coração? Irmão, essa semana eu estava meditando sobre esse assunto. Porque Jesus, quando foi questionado a respeito dos mandamentos, Jesus, ele resumiu a lei em 2 mandamentos. E o primeiro mandamento, ele disse: ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, o mandamento de Jesus não era uma sugestão. E logo em seguida, o segundo mandamento foi: ame ao próximo como a ti mesmo. Então isso nos traz uma perspectiva de que a nossa relação com Deus, ela tem muito mais a ver com aquilo que eu estou pronto para doar do que com aquilo que eu estou pronto a receber. Porque receber o amor de Deus é bom. Receber amor é bom. É fácil ser amado. O amor de Deus, ele nos constrange. Mas o difícil é construir um amor por Ele, ao ponto desse amor transbordar em favor do outro. Eu estava vendo esses dias lá em casa, e a gente traz muito para o nosso ambiente para a gente entender a mensagem. A pastora Jaqueline, eu não tenho dúvidas do quanto ela nos ama, a mim, as minhas filhas, a casa, por aquilo que ela faz, e isso é confortável. Mas, quando eu saio, por exemplo, e ela pede para mim, passa no supermercado, compra isso, isso e isso, ela manda mensagem no WhatsApp. Eu vou lá, compro. Aí eu chego em casa, cheguei 11h25. Quando eu entro em casa, ela pega as compras, e ela olha e fala assim: faltou um extrato. Aí eu digo: mas você não falou para comprar extrato. Ela falou: falei sim, eu acabei de te mandar uma mensagem, eu vou olhar a mensagem, chegou 11h23, 11h25, eu estava chegando em casa. Nessa hora é que eu tenho que colocar para fora o quanto que eu amo ela, ao ponto de pegar e sair para buscar o extrato, que ela esqueceu de me avisar antes e disse que mandou a mensagem para mim. A nossa vida com Deus não é diferente, irmão. Glória a Deus. A nossa vida com o Senhor não é diferente. Porque é muito cômodo para mim viver nessa situação de que eu sou amado. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou remido. Louvado seja Deus, tudo isso é verdade. Mas Jesus disse: você tem que amar ao Senhor. Então há um mandamento primeiro. Primeiro eu amo ao Senhor e depois eu conheço quem Ele é. E quando eu conheço quem Ele é, então agora eu não tenho mais nada a favor de mim, eu tenho sempre a favor do outro. Então esse amor primeiro, ele é aqui na vertical e depois ele transborda na horizontal. Então entenda o desenho: vertical, horizontal, cruz. Cruz. O amor de Deus nos leva ao entendimento da cruz. Eu amo ao Senhor ao ponto de que agora eu amo mais o próximo do que a mim mesmo. Eu não digo que é nem igual. Só que para que a gente construa esse amor, para que a gente desenvolva esse amor por Deus, Deus precisa desconstruir outras paixões na nossa vida. Porque tem paixões na nossa vida que vão ocupando o espaço que deveria ser pleno para o amor de Deus. Porque o mundo consumista vai colocando paixões na nossa vida em nome de Deus. E isso muitas vezes tem roubado de nós aquilo que nós somos feitos para ser. Nós somos feitos para ser adoradores do Senhor, não porque Ele precisa da nossa adoração, mas porque nós precisamos da referência de quem Ele é. Então talvez a gente não está percebendo esse movimento, mas eu percebi agora, por exemplo, que voltou o movimento aí dos bar, dos negócios aí. A gente já sente o reflexo nos jovens aqui no culto de sábado. Porque tinha uma galera antes, agora eu já vejo algumas carinhas aqui que eu venho no culto de jovens e eles não estão aqui no sábado.
Por quê? Porque eles estão consumidos por outras paixões. Porque essas paixões ocuparam o lugar de Deus. Então, para mim, já não é mais importante eu estar no meio dos meus irmãos, amando ao Senhor e amando ao próximo como a mim mesmo. Não, eu vou me amar. E o Evangelho não é para você se amar, o Evangelho é para você amar o Senhor. E assim que você ama o Senhor, você também ama o próximo agora, assim como você ama você mesmo. Irmão, a vida com Deus não é uma rave. Porque uma rave é o quê? É um amontoado de pessoas celebrando a si mesmo. Vocês já viram isso? O povo vai para a rave fazer o quê? Vai para lá para ficar doido, e pula, se droga, se embebeda, todo mundo celebrando o quê? A si mesmo. Por quê? Porque ali ele quer ter prazer, ali ele quer ter sexo, ali ele quer fazer o que ele quer, porque é um monte de gente celebrando a si mesmo. Não, no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus nós nos reunimos para celebrar a vida do outro, porque nós amamos a Deus acima de tudo. E Deus então quer desconstruir em nós muita coisa. E eu espero que Ele me dê graça essa noite aqui, de que você saia daqui completamente desconstruído nas suas paixões, mas completamente convicto do amor que você tem que ter para o Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. João 21, a partir do 15. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderas as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isso, disse-lhe: segue-me. Irmãos, essa é uma das passagens que mais me toca no Evangelho. Porque Pedro está ali numa situação pós-ressurreição. E quando Jesus faz essa pergunta clássica para ele, até o tema dessa mensagem é esse: tu me amas? Essa semana eu estava cochilando, almocei, falei, vou descansar aqui 10 minutos. E eu ouvi nitidamente essa voz que veio no meu ouvido e me acordou falando: Lúcio, tu me amas? Irmão, isso é muito sério quando a gente começa a ouvir essas coisas. Porque quando eu ouvi essa voz: Lúcio, tu me amas? A minha resposta imediata é como a de Pedro: sim, Deus, eu te amo. Mas aí rapidamente a gente se entristece. Porque o que sai da nossa boca nem sempre é o que está no nosso coração. Porque ali Jesus, logo depois que ele perguntou para Pedro se Pedro o amava, Jesus falou assim: Pedro, quando você era moço, e eu não acredito que isso seja uma ordem cronológica, ele não estava falando sobre juventude, ele estava falando sobre imaturidade. Ele estava falando: quando você era imaturo, Pedro, você ia por onde você queria, você fazia do jeito que você queria. Mas agora, Pedro, que você se tornou mais velho, também não é uma ordem cronológica, mas Pedro, agora que você se tornou maduro, então alguém, que sou eu, Pedro, vou pegar na tua mão e vou te levar por onde eu quero e não por onde você vai.
Porque esse é o amor de Deus. O amor de Deus nos leva para onde Deus quer e não para onde a gente quer ir. Porque o amor de Deus nos leva a desconstruir aquilo que nós somos. A vida de Pedro é assim. A vida de Pedro começa lá em Marcos, capítulo 14, verso 29. Fica ligado ao pessoal do slide aí para mim, por gentileza. Nós vamos escorrer alguns versículos aqui hoje. Se você quiser acompanhar só no telão, fica à vontade. Se quiser abrir sua Bíblia. Marcos 14, 29. Olha o que disse. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Vamos entender o contexto disso aqui. Jesus estava na ceia, na última ceia. E Jesus então se levanta na ceia e ele diz assim: um de vocês vai me trair. E Pedro, no seu ímpeto, levantou e falou assim: Jesus, todos esses aqui podem te trair, menos eu. Ainda que todos se escandalizem, eu não vou escandalizar. Pedro estava se considerando melhor do que os outros. Essa é uma paixão que Deus tem que desconstruir na nossa vida. Porque quando eu me sinto amado por Deus, eu tenho uma tendência a achar de que eu sou melhor do que os outros. Se é uma coisa que eu tenho uma birra, e todo mundo que me conhece aqui sabe que o que eu estou falando aqui é verdade, é de crente metido. É de crente que acha que em nome da religião, ele pode se separar de algumas pessoas, ele pode botar essa pessoa no inferno, ele pode dizer: o fulano erra, mas eu não vou errar. Porque eu tenho Bíblia, porque eu vou no Sal da Terra, porque eu vou na Assembleia, porque eu sou crente, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu vou no monte. Mas o fulano, ai, o fulano. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar pela segunda vez, você vai me negar 3 vezes. Ainda hoje, igreja, talvez muitos de nós, antes do galo cantar, vamos negar Jesus mais do que 3 vezes. A paixão que Deus tem que desconstruir em nós é essa paixão de achar que nós somos melhores que os outros. De achar que porque eu sei alguma coisa, porque eu oro em línguas, porque eu canto, porque eu prego. Irmão, quem ama Jesus sabe o quanto que Ele é pequeno diante da grandeza de Deus, porque o meu amor por Ele me leva para perto da grandeza dEle, e toda vez que eu chego perto da luz eu me constranjo, e todas as vezes que eu chego perto de Deus, você quer ver uma pessoa que está perto de Deus? É uma pessoa que sabe que é tão pecadora quanto qualquer outra. Você quer saber de uma pessoa que está construindo um amor por Deus? É essa pessoa que não tem dificuldade de dizer: eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso desconstruir em mim esse achismo da religião. Em nome de Jesus, irmão, nós não estamos aqui, nunca estivemos aqui para falar mal de ninguém. Quem somos nós? Na verdade, nós estamos aqui para falar mal de nós mesmos, para ver se a gente desce do pedestal um pouquinho e dizer sim: Senhor, como os outros discípulos na mesa, quando Jesus falou: um de vocês vai me trair, eles não disseram assim: é o João. O Judas não falou: é o João falou assim: não, é o Judas. E aí o Pedro então falou assim: não, eu acho que não é não, eu acho que é o Mateus. Não, eles não fizeram isso. Quando Jesus falou assim: um de vocês vai me trair, a Bíblia diz que um por um foi dizendo para Jesus e perguntando: Jesus, sou eu? Sabe por que isso, querido? Porque no lugar onde existe a presença de Jesus, ninguém olha para o pecado do outro, todo mundo olha para o seu pecado. Então essa noite aqui você precisa olhar para o seu pecado. Para de querer olhar para o pecado do outro e olha para o seu, porque Jesus essa noite quer dizer para você: olha, ainda essa noite pode ser que você me traia e me negue mais de 3 vezes antes do galo cantar. Igreja de Deus, o Senhor está vindo aqui essa noite para te perguntar: tu me amas? Tu me amas? Então, se você me ama, para de achar que você é melhor do que os outros. Para de achar que o seu irmão é menos merecedor do meu amor do que você. Porque ainda que você me traia, Pedro, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja.
Sabe, querida, a palavra Pedro, quando Jesus disse assim, porque Pedro teve aquela revelação que todo mundo já sabe, né? Que ele revelou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu, ele acabou de ter uma revelação. E aí Jesus então olha para Pedro e fala assim, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A gente acha que a palavra pedra vem da palavra Pedro. Não, mas a palavra Pedro não significa pedra. A palavra Pedro significa fragmento de pedra. Ou seja, Jesus estava olhando para Pedro e falou assim, Pedro, não é sobre esse fragmento de pedra, mas é sobre a pedra reconstruída, a pedra restaurada, a pedra que entendeu o que é me amar, que eu vou edificar a minha igreja. Então, se nós estamos diante de muitos Pedros aqui, de muitos fragmentos de pedra, alegre o seu coração, porque é sobre a pedra restaurada que Deus vai edificar a sua igreja. Jesus então se levanta da ceia. Pedro era o homem que tinha uma confiança exagerada. Em Marcos capítulo 14, verso 31, coloca para mim Marcos 14, verso 31. Olha o que o Pedro disse, mas ele disse com mais veemência. Quando Jesus falou, Pedro, você vai me negar. Ele falou assim, ainda que seja necessário, eu morro contigo. De modo nenhum eu te negarei. Da mesma maneira, diziam todos também. Mas o Pedro era o que falava com mais veemência. Eu falo que o cara, quanto mais religioso, mais mentiroso ele vai ficando. Quanto mais religioso ele é, mais mentiroso ele é. Porque aí agora ele já estava afirmando o quê? Na força do braço, irmão, nada pela força do nosso braço, é tudo pela graça de Deus. É tudo pela graça e misericórdia do Senhor. Não adianta você falar, eu não vou negar. Não é pela força do seu braço, é pela revelação daquilo que Cristo é em você. E aí então, Jesus se levanta da ceia, sai daquele lugar e convida os discípulos a irem para um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa jardim da prensa. Era o lugar onde havia as prensas da oliveira, do fruto da oliva, para se fazer o azeite. E não foi por acaso que Deus enviou Jesus para o lugar chamado jardim da prensa. Sabe por que Jesus foi para o jardim da prensa, irmão? Porque o mundo precisava ver o que tinha dentro de Jesus. Porque o mundo precisa saber o que há dentro do nosso coração. Por isso Jesus foi para um lugar chamado Jardim da Prensa, onde ali Jesus ia ser moído pela pressão. Jesus ia ser moído nas suas dores humanas, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então ali no Jardim da Prensa, ele foi se submetido à pior provação de todas. Mas o mundo ia saber que ali agora, o Filho de Deus, o fruto do céu, ao ser exprimido, ia sair dali graça, misericórdia, perdão, entrega, renúncia. E se hoje nós fôssemos para o jardim da prensa? E se você hoje está no jardim da prensa? E se você está nesse lugar? E está sendo exprimido? Está sendo apertado? Está sendo desconstruído? O que tem saído de nós? O que sai de nós é ira, é indignação, é raiva, é apontamento, é denúncia. Ou o que sai de nós é entrega, mansidão, misericórdia, perdão. Do que nós estamos cheios, o jardim da prensa revela do que nós estamos cheios. Porque aquele que ama a Deus, ele é cheio dos atributos de Deus. Aquele que ama o Senhor, ele é cheio dos frutos do Espírito. Ele não é fruto da carne, ele é fruto do Espírito. Por isso Deus nunca vai parar de nos submeter ao jardim da prensa. Não pense você que você vai ficar livre, porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão estar direto submetidos à pressão do mundo, mas tenham bom ânimo, não em vocês, mas naquilo que eu sou. Deus quer desconstruir em nós isso. E aí Pedro então vai com Jesus para o jardim da prensa. Jesus leva 3, Pedro, Tiago e João. E Jesus fala para os 3, fala assim, olha, fiquem aqui um pouquinho, porque eu vou orar. Vigiai comigo em oração.
Vigiai comigo, Pedro, em oração. Jesus ia travar a maior batalha espiritual de toda a história. Jesus ia entrar na batalha espiritual que ia ficar eternizada na Bíblia, assim como ficou. Porque ali Jesus estava numa batalha e ele pediu para o Pai, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice da vergonha de ser crucificado nu, porque Jesus foi crucificado nu. Eu não sei se você sabe, mas aquele paninho que a gente vê nas esculturas, onde tem Jesus pregado na cruz, aquele paninho ali não existe, aquele paninho ali foi Michelangelo que colocou para ficar menos escandaloso, porque uma crucificação romana era nu. Jesus foi crucificado nu, a barba de Jesus foi arrancada com pele e tudo. O sofrimento de Jesus, cada chicotada daquela, irmão, era para mim e para você. Jesus foi para aquela agonia do Getsêmani, mas não foi para ser livre disso. Jesus não foi para ali para ser livre da vergonha de ter que andar pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz com uma placa escrito Rei dos Judeus como chacota. Não foi por isso. Jesus foi para o jardim da prensa ali para vencer a maior batalha espiritual, que era suportar a ira de Deus. Ele disse: se possível, passa esse cálice de mim. Qual era o cálice? O cálice da ira de Deus. A ira de Deus teria que recair sobre o próprio Filho para salvar eu e você que estamos aqui essa noite. Você só foi salvo porque Jesus entrou na sua frente. Nós só fomos salvos porque Jesus pulou na frente do Pai e falou: coloca a tua ira em mim para que eles sejam salvos. Naquele momento, querido, o Filho de Deus ia ser separado do Pai por alguns instantes. Você consegue entender isso? A Trindade, aquilo que foi feito no eterno, nunca houve separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas naquele momento da cruz, Jesus se separou do Pai, porque nele estavam todos os nossos pecados. O meu e o seu pecado estava colocado na cruz do Calvário, e Jesus estava ali. Jesus venceu essa batalha no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Sabe como que você vai vencer esse Calvário? Sabe como que você vai vencer o Getsêmani? É mudando o seu jeito de orar. A construção do amor de Deus na sua vida, ela precisa trazer para você o sentido certo de orar. E Jesus disse: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a tua dificuldade que você entrou aqui essa noite. Mas uma coisa eu posso te dizer: muda a sua oração. E diga: Pai, de tudo que eu já falei para você, só faz uma coisa: faz a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, irmão, muda a oração, porque o teu amor por Deus, ele precisa trazer essa consciência de que a vontade dele é melhor do que a sua. A vontade de Deus, ela é maior do que a sua. Está acontecendo alguma coisa aqui? Está parado? Então pede os meninos para aumentar o volume um pouquinho, está baixinho aqui, não está dando para ouvir. Irmão, e a história de Pedro então continua. Jesus leva os três para vigiar no Getsêmani. Só que tem um detalhe: quando Jesus está lá batalhando em oração, Jesus vai olhar para os três e ele pega uma cena que hoje é a cena da igreja. Eu digo que é a cena da igreja. Jesus chega lá, vê Pedro, Tiago e João dormindo. Jesus numa batalha espiritual travada para nos salvar, e ele pediu: vigiar e orar comigo. Irmão, você precisa amar tanto a Deus, você precisa ter tanta convicção do teu amor por Ele, porque o amor dele por você já foi expresso no que ele estava fazendo, porque ele estava declarando para todo o universo: eu amo tanto eles, que eu vou para o Getsêmani, eu vou suar sangue, eu vou dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, Pai, faça a tua vontade, porque, Pai, se é para mim sofrer para salvar eles, eu vou fazer. O amor de Jesus estava explícito e escancarado. Mas e o nosso amor por ele? Enquanto ele estava nessa batalha, eles estavam dormindo.
Será que agora que nós estamos aqui ministrando essa palavra, o teu coração não está duro? Será que a tua mente não está fechada? Será que esse celular dos infernos não está fazendo você perder essa mensagem? Será que você entendeu que você só está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, porque Jesus te amou demais, e hoje Ele diz para você: tu me amas? Tu me amas? Então me ajudai a vigiar e não durma. Me ajuda a vigiar em oração, igreja. É tempo de vigiar, irmão, é tempo de orar. Não é tempo mais de ficar distraído. Não é tempo mais de se sentir confortável porque é amado. É tempo de ser desafiado porque ama. Porque amar é correr risco. Porque amar é correr risco. Por que hoje ninguém quer amar? Porque amar é correr risco de ser traído. Amar é correr risco de ser decepcionado. Mas o Senhor vem e diz: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, se envolva com elas, ainda que elas te decepcionem. Essa paixão precisa queimar no nosso coração. Essa paixão precisa ser acima de qualquer coisa. O teu amor por Deus tem que estar explícito no olhar. O teu amor pelo Senhor tem que resplandecer em você, nas atitudes que você tem. Porque eu amo a Deus acima de tudo, então eu amo ao próximo. E ele vai conhecer Deus nessa perspectiva. Irmão, hoje eu tenho a certeza que o que transforma as pessoas não é o amor de Deus para com elas, mas é o amor delas para com Deus. Porque há muitos e muitos anos a igreja vem pregando acerca do amor de Deus em nosso favor, e isso é lindo, mas eu conheço muitas, centenas de pessoas que viveram uma vida sentado num banco de igreja, recebendo essa palavra de que Deus o ama, Deus o ama, Deus o ama, e não mudaram nada. Mas aqueles que entenderam que precisava amar Deus acima de tudo, esses tiveram a vida completamente transformada. E é isso que Deus quer fazer com a igreja nos próximos meses, nos próximos anos. Ele pegou Pedro e começou a desconstruir todas as paixões de Pedro. Pedro, no Getsemane, achou que podia dormir, porque tinha um Deus que amava ele. Talvez a gente está aqui hoje, está dormindo. Sai daqui hoje, vai para casa, que bom, que culto abençoado. Bati o cartão, Senhor, fui na igreja. Me ama. Verdade, tudo isso é verdade. Mas o Senhor está aqui hoje para perguntar de novo para você: tu me amas? Tu me amas? É a pergunta. Tu me amas? Irmão, nós estamos lendo um livro, a pastora Jaqueline está lendo e eu também. O livro que fala, o Henrique emprestou para a gente, porque tarda o avivamento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os púlpitos das igrejas estão morrendo. Os púlpitos estão morrendo. Porque os pregadores não têm mais paixão, eles querem ter filosofia. Nada contra, você precisa ter conhecimento. Os pastores querem ter teologia. Nada contra, você precisa saber. Os pastores querem ter fama, aí tem tudo contra, porque isso não tem nada a ver. Mas uma coisa um pastor não pode perder: unção. Todo aquele que proclama a palavra precisa queimar. Sabe por quê? Porque você não pode sair daqui falando: uau, que top foi o louvor hoje, uau, que legal a iluminação dessa igreja, uau, que palavra elaborada, que coach gospel. Não, você não pode sair daqui assim. Você tem que sair daqui com a cabeça baixa e dizendo: Deus, eu preciso demais te amar. Eu preciso demais saber como é te amar acima de todas as coisas, porque isso vai mudar a sua história, isso vai mudar a sua vida, igreja. É isso que muda a história de um cristão. Ou você acha que os mártires morreram porque eles sabiam que alguém os amava?
Não, os mártires morreram porque eles amavam a Deus acima de todas as coisas e não temiam pela própria vida. O apóstolo Paulo escreveu um dia: tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi, eu considero esterco, porque para mim o que interessa é pregar a Cristo e esse crucificado. Deus quer tirar a gente do nosso conforto, de um domingo à noite, véspera de feriado. E Deus quer te chamar aqui hoje para te perguntar de novo, e vai continuar te perguntando até o final dessa ministração: tu me amas? Tu me amas? Vai respondendo aí para o seu coração. Jesus saiu do Getsêmani, foi em direção ao Calvário, e a Bíblia diz que então Pedro, Jesus saiu do Getsêmani e foi para o lugar onde ele foi ser entregue, me perdoe, depois que ele foi para a crucificação. Jesus foi para o lugar onde ele foi ser entregue. E a Bíblia diz que Jesus então estava lá com os discípulos, e então Judas, o traidor, chegou com os soldados para prender Jesus. E para que os soldados soubessem quem Jesus era, precisou que Judas o desse um beijo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A nossa falta de senso, de entender que nós precisamos amar a Deus, ao invés de ficar confortável porque Ele nos ama, tem feito com que a gente cada vez mais queira ser aquilo que Jesus não era. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender amando a Deus, é que Jesus era tão igual a gente, que para poder ser entregue, alguém teve que beijar para saber quem Ele era. Por que a gente está reunindo nas igrejas para ser melhor do que os outros? Por que a gente está reunindo igreja para fazer campanha, para me comprar um carro zero, um carro importado, para dizer assim: olha, Deus me abençoou, agora eu sou diferente de você. Se o meu Jesus se tornou tão igual a gente, que para saber quem Ele era, teve que beijar Ele. A igreja não tem que se reunir para ser diferente. A igreja tem que se reunir para mostrar que nós somos todos iguais diante do Senhor. A revelação do Cristo nos traz a igualdade, não é privilégio. Sabe qual que é o privilégio de servir a Cristo? A cruz. Aquele que quiser vir após mim, pega a sua Ferrari e vem, né? Aquele que quiser vir após mim, fica 15 dias na praia, na casa que eu te dei. Aquele que quiser vir após mim, tem uma conta na Suíça. É isso que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz e me segue. Olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Tomar a cruz e seguir Jesus é trilhar os passos do Mestre. Porque a cruz vai doer no ombro. A cruz vai causar constrangimento, peso, vergonha. Você vai chegar nos lugares, todo mundo vai olhar e falar: tem um negócio diferente com essa pessoa. Ele anda diferente dos outros. Você pode dizer: é porque eu carrego uma cruz. E eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de salvação. Carregar uma cruz pode ser constrangedor, mas é um privilégio, sabe por quê? Porque quem está carregando a cruz está seguindo Jesus. E quem está seguindo Jesus, segue ele no meio de uma multidão. E no meio dessa multidão, pode presenciar de maneira ocular uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Quem ama Jesus, segue Jesus carregando a cruz e tem o privilégio de ver isso. Alguém que há 12 anos já tinha gastado tudo que tinha, já não tinha mais esperança, então vai atrás do único que era a esperança que ela tinha, a única salvação. E vê essa mulher impura, colocada do lado de fora, assim como muitos de nós somos colocados de fora da religião, como muitos de nós somos julgados como impuros, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, irmão.
Irmão, quantos rótulos a gente recebe, né? Por desafios que a gente tem na vida, nós somos rotulados de impuros. O fulano usa droga. Não anda com ele não, aquilo ali é problema. Aquilo é um desafio, irmão. Você acha que ele queria estar ali? Não anda com fulano não, fulano é bandido aí, faz um monte de coisa errada. Irmão, isso não é impureza não, isso é um desafio. Você acha mesmo que ele queria estar ali? Inconscientemente até queria, mas consciente, lá no fundo da consciência dele ali, ele sabe. Essa mulher do fluxo de sangue vai lá, entra, toca em Jesus, e Jesus então diz, quem me tocou? E aí o Pedro está lá no meio, né, o Pedrão, fala, Jesus, esse tanto de gente aqui te apertando, você vai perguntar, quem que te tocou? Todo mundo te tocou. E ele falou, não, alguém me tocou, porque saiu de mim virtude. Deixa eu te falar uma coisa, a tua dificuldade faz você tocar em Jesus diferente. A tua dificuldade faz você tocar em Jesus e ele saber que alguém tocou, sabe por quê? Porque quando ela tocou em Jesus, saiu de Jesus aquilo que ela precisava, saiu virtude, saiu vida. Saiu vida, Jesus veio para dar vida. E é a tua turbulência, a tua dificuldade que vai poder provar dessa vida. Quem está seguindo Jesus, que está com a cruz nas costas, vai ver Jesus um dia passar por uma aldeia e se encontrar com um leproso. E vai ver Jesus tocar nesse leproso, coisa que ninguém fazia, curar esse leproso. Quem anda com Jesus, quem ama Jesus ao ponto de andar com Ele, carrega uma cruz. E vê Jesus curar um cego que chamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas agora, irmão, presta atenção nisso, eu vi o pastor Paulo Júnior falar isso essa semana. Imagina essa cena, imagina a mulher do fluxo de sangue. Imagina aí a cena agora, vamos construir na nossa mente, imagina a cena. Imagina o leproso, e Jesus tocando no leproso, e curando ele. Imagina Jesus passando e o cego chamando ele, e Jesus então vai lá, toca no cego, e o cego volta a ver. Conseguiu imaginar? Conseguiu? Quem é você nessa história? Você é a mulher do fluxo de sangue? Você é o leproso? Você é o cego? Por isso que o nosso cristianismo está errado. Porque a ênfase não é a mulher do fluxo de sangue. A ênfase não era o leproso. A ênfase não era o cego. A ênfase era Cristo. Você não tem que ser mais uma mulher do fluxo de sangue. Não tem que ser mais um cego. Não tem que ser mais um leproso. Você precisa ser Cristo para levar cura para essa cidade. Ame a Deus ao ponto de saber que Ele habita em você. E de que Ele espera que você toque muitas mulheres do fluxo de sangue, muitos cegos e muitos leprosos, ao ponto deles serem curados por esse amor. Quem nós somos? Quem nós somos? O que Deus precisa tirar de você? O Pedro, na situação que Jesus foi entregue, ele perdeu o controle emocional. Pedro era desequilibrado nas suas emoções. O Senhor vem aqui essa noite para dizer, eu preciso desconstruir isso em você, porque senão você nunca vai me amar. Porque você vai viver só nas suas emoções. Quando Jesus foi entregue, a Bíblia diz que Pedro arrancou uma espada e foi cortar a cabeça do soldado. Pedro perdeu o equilíbrio emocional. Jesus falou, Pedro, guarda essa espada. Pedro, se o meu pai quisesse, ele já tinha resolvido. Gente, crente desequilibrado, ele quer matar as pessoas no nome da religião. Crente desequilibrado quer defender Deus com religião. Gente, quem já não vou nem falar para levantar a mão, vai ficar constrangedor. Mas pensa aí, se você já participou de uma roda onde começa o pessoal a discutir sobre, vamos lá, teologia, porque isso, que aquilo, não sei o quê. Você pode ver que o fermento dessa conversa sempre é agredir o pecador. Sempre a conversa teológica desemboca numa suposta santidade de quem sabe muito de Deus, em desfavor daquele que não sabe, e leva a condenação para aquele que não sabe, para a exaltação daquele que diz que sabe. Pois Deus vem aqui essa noite para dizer para você, eu estou pouco ligando para a sua conversa fiada, porque eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador.
Nós precisamos tirar o nosso desequilíbrio emocional e trazer um equilíbrio espiritual para entender. Pedro precisava entender naquela hora o que estava acontecendo era no espírito. No espírito estava tudo certo, irmão. Gente, vamos pegar aqui a história do filho pródigo. Humanamente analisando, vamos lá. Vamos pensar que nós somos vizinhos do filho pródigo, vizinho da casa lá do pai do filho pródigo. Aí a gente escuta lá, ó, eles discutindo, porque a gente escuta a briga de vizinho, tá? Vem falar que não, que escuta sim. Tem gente que vai até na porta varrer de mentira para ver o que está acontecendo. Fala, Jeová, né? E aí ele escutou, os vizinhos escutou, o filho lá, me dá minha herança, que eu vou embora também, quer saber, eu vou gastar, né? Mais ou menos assim. Humanamente olhando, o filho saiu de casa. Aí todo mundo fala assim, ih, está se perdendo. Aí o filho recebe, vai para frente mais um pouquinho, recebe a notícia lá no vilarejo. Ó, eu vi ele, estava bebendo. Aí, humanamente fala assim, nossa, agora está lascado. Coitado desse pai, coitado. Aí mais um pouquinho. Aí chega outra notícia, fala, ixi, eu vi ele lá no cabaré. Estava lá no cabaré, ouvindo Eduardo Costa. Nossa, Jesus perdoa. Estava lá, gastando lá com as irmãs. Das irmãs não, as irmãs lá, né? Estava lá. Aí os vizinhos falam, ixi, acabou. O pai cuidou dele com tanto amor. Aí mais um pouquinho, outra notícia, fala, ixi, ó, estava comprando caseiro, dando dinheiro para as mulheres, tudo lá, perdendo, olha lá, está acabando com o dinheiro. Aí o povo humanamente fala assim, nossa, coitado desse pai, como que cria um bicho desse? Olha esse menino. Aí mais um pouquinho vem a notícia, fala, ó, o menino gastou tudo. Sabe onde que ele está agora? Cuidando de porco e querendo comer comida de porco. Aí o povo festeja, né? Que o povo é assim, aí eu falei que isso não ia dar nada, isso é fogo de paia. Esse menino estava indo lá naquela igreja lá, eu falei que aquela igreja não ia adiantar, eu falei. Isso é humanamente. Porque a gente não discerne no espírito, a gente discerne na emoção. Mas vamos raciocinar agora olhando do céu para baixo. O menino está aqui, discute com o pai. Pai, eu quero a minha herança. Vou embora. Dá o primeiro passo para fora. Os anjos já comemoram, fala, deu o primeiro passo para voltar. Passa mais um pouquinho, ele vai para frente. Está lá bebendo, destruído. Os anjos lá em cima começam a comemorar, olha um para o outro, fala assim, deu mais um passo para voltar. Chega mais um pouquinho, vai mais para frente, está gastando com as prostitutas, está gastando tudo, está vivendo lá aquela vida desprezada, e lá no céu, os anjos festejam mais um pouco, fala assim, está mais perto, agora está mais perto, e aí ele dá mais um passo, acabou o dinheiro, está cuidando de porco, o céu festeja de pleno, do início ao fim, porque diz, agora falta só um passo, porque o próximo passo era ele lembrar, na casa do meu pai tem pão, até os empregados comem, lá eu vou voltar. O passo seguinte é, pai, me recebe como teu empregado, e o pai diz, filho, vem, porque tem uma festa, uma roupa nova, um anel novo, uma sandália nova, nós vamos celebrar, querido. Comece a discernir situações no Espírito. Talvez quem você hoje diz está mais longe do que nunca de Deus, talvez está faltando só mais um passo para ele voltar para Deus e definitivamente receber a aliança de volta. Não discerna na emoção, comece a discernir no mundo espiritual. Deus precisa tirar suas emoções para que o amor dele deixe você ver com os olhos do Espírito, irmão. Irmão, a igreja precisa voltar a ver com os olhos do Espírito. Eliseu um dia está lá, à noite na casa, o menino dele, o Geazi. Geazi acordou primeiro que Eliseu. Abriu a porta da casa, olhou assim no monte. O exército todinho cercando a casa. E o exército queria prender Eliseu e Geazi. Geazi voltou assustado para dentro de casa. Falou assim, Eliseu, vou usar o nosso termo aqui. Eliseu, a casa caiu, Eliseu. Você não sabe o que eu vi lá fora. Aí o Eliseu vai lá na porta e olha. O menino viu o exército
cavalos, cavaleiros, carros. Eliseu foi lá fora, deu uma olhada, sorriu, voltou para dentro, botou o joelho no chão, fez uma oração. Falou assim: Pai, permita que ele veja aquilo que eu estou vendo. Saiu da oração. O menino voltou lá para fora de novo. Quando o menino voltou para fora, ele viu que muito maior do que o exército inimigo que estava querendo pegar e capturar Eliseu, era o exército do Senhor de cavaleiros e cavalos de fogo que estavam ao redor. Discirna tudo pelo Espírito, que Deus hoje abra a tua visão, para que você veja além dos seus problemas, para que você veja além das suas dificuldades, que o teu amor por Ele possa abrir os seus olhos, e você veja que muito maior é o exército do Senhor, do que aquele que te aflige hoje. Comece a discernir fora das suas emoções, irmão. Talvez você está aqui essa noite aqui e as suas emoções não têm permitido você de pensar. Eu estou falando isso para você porque esse item aqui é o que mais me pega. Porque não é ruim você amar e ter a sua expressão de emoção. O ruim é você deixar com que isso tome o lugar do discernimento espiritual. Quantas vezes eu fiquei com medo, irmão, no ministério? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Todo dia eu tenho medo. Todo dia o diabo vem e fala para mim: ó, suas filhas vão se perder, viu? Porque você não está cuidando delas do jeito que precisa, você está trabalhando desse tanto. Ó, cuidado, hein? Financeiramente, essa igreja aí não vai dar muito resultado não, porque vocês estão falando que vai ter orfanato, vai ter hospital, você está vendo aí que não entra nada, não tem arrecadação que presta. Todo dia o diabo vem e me coloca um medo na minha emoção, e eu vou ser sincero para os irmãos, tem dia que eu tremo. Tem dia que eu fico abalado, tem dia que o meu semblante está caído, quem me conhece aqui sabe. Olha no meu rosto e fala assim: hoje o Lúcio está com problema. Porque o meu semblante cai. Só que eu estou aprendendo a discernir algo no Espírito. Que aconteça o que acontecer, o meu rei já venceu na cruz. O meu Senhor Ele já rolou a pedra da sepultura. Ele já venceu a morte. Ele está entronizado e essa guerra Ele já venceu. Todas as vezes que eu sinto medo, eu digo para o diabo, eu falo: você é um derrotado. Você é um derrotado. E ele diz: eu vou pegar suas filhas, você vai ver o que eu vou fazer com elas. Eu digo: bobão, elas não são minhas, não, elas são do Senhor, e o meu Senhor já te venceu. Tira as emoções, irmão. Tira as emoções, para que Deus possa ser o seu amor maior. Jesus então foi preso, foi levado. E a Bíblia diz que então Pedro começou a seguir ele de longe. É outra coisa que Deus precisa trabalhar em nós. Nós precisamos ter convicção de quem Deus é, senão a gente não vai amar Ele. Hoje está cheio de gente seguindo Jesus de longe, irmão. Tem gente que está na igreja, vem no culto, traz a Bíblia, mas segue Jesus de longe. Sabe por quê? Porque tem medo de se comprometer com Jesus. Tem medo de se envolver com Ele. Porque eu vou te falar uma coisa, querido. Sabe o que é se envolver com Jesus? Se envolver com Jesus é como Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz. Oh, Senhor. Se envolver com Jesus é isso. Se envolver com Jesus é estar numa esquina, esperando para ir para o templo adorar, esperando para ir lá fazer um sacrifício, com uma roupa branca para tentar receber um pinguinho de sangue, porque era isso que Simão Cirineu estava fazendo lá naquela esquina, naquele dia, porque era Páscoa, porque ele estava ali, porque ele ia para o templo dos judeus, ele ia lá receber lá a gotinha de sangue para levar para casa o sinal que a família dele estava perdoada. Ele queria uma gotinha de sangue. De repente ele está lá nessa esquina, e ele escuta um barulho de uma multidão enfurecida, xingando, cuspindo, amaldiçoando. E de repente ele olha e ele consegue avistar, quebrando a esquina, 6 lanças romanas, porque era assim que eles faziam a escolta dos crucificados, 3 romanos de um lado, 3 do outro. No meio da multidão ele conseguia ver só a ponta das lanças. E de repente a multidão vem chegando, a multidão enfurecida,
E aí então Simão Cirineu consegue olhar lá no meio, e quando ele consegue olhar lá no meio, ele vê um homem todo ensanguentado, um homem deformado, todo chicoteado, carregando uma cruz pesada. Simão Cirineu, que está ali na esquina, está com uma roupa, entenda, irmão, ele estava como todo judeu naquele dia, estava com uma roupa branca, porque ele ia para o templo receber uma gota de sangue. E ele olhou para aquele homem ensanguentado e aquela multidão feroz, o que ele lembrou? Minha roupa branca. Isso é a gente. Vê um morador de rua? Não, peraí. Meu carro. Você me falou. Ramon, viajando essa semana, passou por um andarilho, andando na estrada. Uma chuva. Ele passou por ele, olhou, falou: nossa, esse cara andando nessa chuva. Não andou 200 metros, o Espírito Santo falou para ele: para, volta lá. Ele confessou, ele falou assim: eu tenho problema com isso, gente. Não é que eu tenho nojo, mas eu tenho problema com isso. E o Espírito Santo falou para ele: volta lá. E bota ele no seu carro e leva ele. Ramon voltou lá, botou ele no carro. E levou ele até na cidade. Porque ele não preocupou mais com a roupinha branca dele, que ia receber um pinguim da religião. Porque ele não preocupou com isso. Simão Cirineu está ali. A minha roupa, não posso. De repente a multidão quebra e um soldado olha à vista Simão Cirineu. Deixa eu falar, talvez você entrou aqui essa noite, Deus está levando essa mensagem para esse lado aqui, eu não sei porquê, tem que estar falando com alguém aqui. Talvez você entrou aqui essa noite, você é Simão Cirineu, não está querendo se envolver, não está querendo nada, quer só a bênção. Então virou a esquina, o soldado olhou e viu como Deus está te vendo aqui agora e disse: ei, você que está aí na esquina, vem aqui agora e ajuda ele a carregar a cruz. Deus hoje está tirando alguém aqui do comodismo, botando você para ajudar a carregar uma cruz. Simão foi contrariado. Jesus chega perto de Simão. Na hora que ele chega perto de Simão, a Bíblia diz que Jesus caiu. Jesus caiu na frente de Simão. E agora o homem que estava com a roupa branca tinha que ir lá receber uma gotinha de perdão da religião. É obrigado a se abraçar com um condenado romano. Ele abraça Jesus, bota a cruz nas costas e vai caminhando e apanhando junto, até chegar lá no Gólgota. Quando chega lá, ele entrega a cruz. E eu imagino que o olhar de Jesus para ele foi o olhar de sempre. Um olhar que atravessa a alma da gente. E ele sabia que aquilo ali não era algo comum, que não era um acidente, não era por acaso. O texto não diz isso na Bíblia, mas não é difícil você entender o que aconteceu depois. Simão Cirineu agora estava todo sujo de sangue, ele não podia entrar no templo mais. Porque a religião não deixa você entrar lá se você se envolveu, né? Se você está sujo com aquilo que a religião chama de impuro, você não entra, né? Se você está envolvido com alguma coisa, se você está perto de alguém que está machucado, se você se envolveu com ele, pronto, a religião não quer que você entre lá mais. Você não é mais digno de entrar aqui. Simão Cirineu então vai embora para casa, desconsolado. Pensou: meu Deus, esse ano a minha família está sob maldição, porque a cabeça dele ainda era religiosa. Foi embora para casa e pensou: acabou. Chegou lá, a vergonha diante da família: olha aqui, ó, minha roupa, infelizmente aconteceu isso. Um homem estava sendo crucificado, eu me envolvi com ele, tive que carregar, e eu não pude. Então assim, infelizmente esse ano nós não recebemos a bênção lá do templo. Mas 3 dias depois, 3 dias depois chega a notícia: Simão, sabe o homem que você ajudou a carregar? Ressuscitou.
ressuscitou porque, Simão, ele é o Filho de Deus. E aí o Simão entendeu que toda aquela multidão que queria se reunir para que um cordeiro sem mancha fosse sacrificado, para que caísse sobre mim uma gotinha do rito, a roupa de Simão estava cheia do sangue do Cordeiro de Deus Santo Imaculado. Você quer estar debaixo desse sangue? Se envolva no processo das pessoas e ajude elas a carregar a sua cruz, que você vai estar debaixo do sangue desse Cordeiro. Jesus caminhou para a cruz, Pedro seguindo Jesus de longe. Jesus foi entregue e foi crucificado, morreu. No terceiro dia Jesus ressuscita. A Bíblia diz que as mulheres vão lá no terceiro dia para perfumar o corpo. De repente chega lá, vê a pedra rolada e vê 2 anjos. E os anjos olham, 1 anjo, 2 anjos, depende do evangelho que você lê. Olha para as mulheres e fala assim: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar no lugar de morte aquele que vive? E aí eles dão um recado para as mulheres, e presta bastante atenção nisso, porque talvez isso é a chave para você que entrou aqui essa noite. O recado dos anjos foi: diga aos discípulos e diga a Pedro que Jesus quer ter com vocês em Jerusalém. Diga aos discípulos e diga a Pedro. Eu faço essa pergunta para você hoje aqui: você é quem? Você está no meio dos discípulos, que é tratado como um grupo de pessoas, ou você tem tanta intimidade com Deus, e Deus tem tanta confiança de saber que você vai amá-lo, que Ele vai te chamar pelo nome? Diga aos discípulos e diga ao Ramon, diga aos discípulos e diga ao Hendrick, diga aos discípulos e diga ao Léo, diga aos discípulos e diga ao Lúcio. Você já imaginou o privilégio, irmão? Mas para Pedro isso não soou legal, não. Quando elas chegaram e deram o recado, lembra, Pedro tinha negado Jesus. Pouco antes da crucificação, a Bíblia diz que Pedro, seguindo Jesus de longe, foi para uma fogueira. E a Bíblia diz que então ele entrou na roda dos escarnecedores. Entenda uma coisa: não tem problema você estar na roda, tem problema você se tornar um escarnecedor. Não entra na roda dos escarnecedores. Quem vai falar do evangelho para eles? Agora, se você se tornar um deles, então que todo aquele que seja filho de Deus, então que não fique. Mas se você quer estar com eles, então seja você a luz. Mas o Pedro não estava ali para isso. O Pedro entrou ali na roda dos escarnecedores, e a Bíblia diz que ele negou Jesus 3 vezes. A primeira vez, ele negou simples, falando: eu não sei quem é esse homem. A segunda vez, ele já mudou o tom, e ele já falou mais nervoso: eu não sei de quem vocês estão falando. E na terceira vez a Bíblia diz que ele negou espraguejando, ou seja, ele xingou. E ele disse: eu não sei quem é esse homem. E lá nessa roda tinha uma fogueira. Grava bem isso, tinha uma fogueira. Jesus então agora ressuscita e diz: diga para Pedro que eu ressuscitei e eu vou ter um papo com vocês. Da onde eles estavam até onde eles tinham que ir, que Jesus disse que estaria com eles, era mais ou menos 100 quilômetros, a pé. Você imagina se é você, imagina se é você, Hendrick, acabou de negar Jesus, seguiu de longe, negou o seu apostolado, negou tudo, foi para a roda dos escarnecedores, fez o que tinha que fazer, tudo de errado. E agora então Jesus ressuscita e diz: diga para o Hendrick que eu quero conversar com ele. E você agora tem que percorrer 100 km a pé. Imagina a sua cabeça, como é que está. Fala: por que eu fui fazer isso? Por que eu fui seguir Jesus de longe? Por que eu fui negar Jesus? Talvez muitos de nós estão aqui desse jeito hoje. Por que eu fui fazer isso? O peso da consciência de Pedro estava sobre ele agora. Pedro então caminha 100 km. E quando Pedro chega no local, ele teve a surpresa de que Jesus não estava lá do jeito que ele imaginou que estava. Então Pedro olhou ali e falou: quer saber? Eu já neguei mesmo. Eu já andei longe mesmo. Quer saber do mais? Esse Deus nem compromisso comigo tem. Porque ele falou que ia estar aqui e não está.
Quer saber, eu vou voltar para a velha vida, eu vou voltar a pescar. Talvez você entrou aqui essa noite e você está falando para mim, quer saber, essa pregação está demorando muito, eu não vou voltar aqui nessa igreja mais. Quer saber? Eu estou cansado, eu venho aqui todo domingo, nada não muda na minha vida, eu vou voltar para a velha vida. Vai mesmo, Pedro, vai mesmo. Pode ir, pega o barco e vai. Porque Pedro pegou o barco e foi. E o Pedro ainda levou os discípulos com ele. Porque é assim, querido, para trazer para o evangelho dá trabalho, mas para tirar do evangelho é simplesinho. Talvez você nunca conseguiu ser um instrumento de salvação, mas um instrumento de perdição é a coisa mais fácil que tem. O Pedro então vai para o barco, leva os discípulos, leva alguns deles, e estão pescando. E aí nós chegamos no texto onde nós lemos, João 21. Eles estão lá pescando e a Bíblia diz que então eles não pegaram nada, mais uma vez. E Pedro está lá tentando pescar. Deixa eu te falar uma coisa, aquele que foi separado para a obra de Deus já não consegue mais viver em outro lugar. Aquele que entrou no Santo dos Santos não consegue mais viver em outro lugar. Tem dia que dá vontade, irmão. Tem dia que dá vontade, igual o Pedro. Mas quer saber, Jesus? A gente fala. Parece que o povo está duro ali, coração duro. Está adiantando não, Jesus. Quer saber? Vou fazer isso mais não. Aí você escuta no ouvido. Tu me amas? Tu me amas? Se você me ama, continua a fazer. O Pedro está lá pescando, não pegou nada. De repente Jesus aparece ressurreto na praia. Começa a preparar ali uma fogueira, peixe assado, pão. Jesus olha para eles lá no mar e diz: ei, vocês conseguiram pegar alguma coisa para comer? Claro que Jesus sabia que não. Jesus fala isso que é para a gente confessar com a nossa boca que a gente não dá conta mais de viver sem Ele, irmão. Está conseguindo restaurar a tua família? Está conseguindo restaurar o teu casamento? E o teu ministério? Está dando conta de restaurar? Conseguiu? É claro que Ele sabe que não, mas Ele quer que você diga não. Porque quando você diz não, você está dizendo assim: eu preciso da sua ajuda. E quando Ele falou isso, eles não reconheceram quem Ele era. Pedro não reconheceu. E Pedro disse: não sei quem é não. E aí Ele disse: então lança a rede mais uma vez. E aí eles lançaram a rede, e a Bíblia diz que então vieram 153 grandes peixes. Só que quando eles estavam puxando os peixes, quando veio os peixes, João, que era o discípulo do amor, agora entenda a construção profética da história. Quem estava nesse barco? O amor e o homem que estava sendo restaurado para amar. Essa é a igreja. Mesmo que você esteja longe, mesmo que você esteja querendo se desviar, o amor de Deus sempre vai estar junto com você. Porque João estava lá. Era a representação do amor de Deus. E Pedro então, quando ouviu João falar, João disse para ele: Pedro é o mestre. Pedro soltou a rede. Pedro pegou uma toalha, cingiu a toalha e pulou na água e começou a correr em direção ao mestre. Sabe por quê? Porque era a sua segunda chance, era uma nova oportunidade, era um novo começo. É isso que Deus está querendo fazer com muitos de vocês aqui. Talvez até hoje você ainda não me amou, mas eu estou aqui hoje para te dar uma nova oportunidade. Eu sou Deus de novos começos. O Pedro saiu do barco e foi encontrar com Jesus. E quando Jesus encontrou com Pedro na praia, agora lembra, aonde Pedro negou Jesus? Na roda dos escarnecedores. O que tinha lá? Uma fogueira. Jesus está na praia agora, reencontrando com Pedro. A Bíblia diz que tinha uma fogueira. Jesus estava reconstruindo o cenário. Deixa eu te falar uma coisa. O cenário que o diabo usou para te envergonhar é o cenário que Deus vai usar para dizer que Ele é com você. Só os dois entendeu aqui. O cenário que o diabo usou para te envergonhar, Deus vai transformar isso em exaltação na sua vida. É isso. Quando nós fomos ordenados a pastor aqui na igreja, irmão, nós vivemos um momento nessa cidade aqui que foi muito difícil. Porque, irmãos, a gente tinha empresas, tinha fazenda, e a gente literalmente quebrou mesmo.
Só que, para a cultura de todo mundo, a princípio, todo mundo achou que a gente estava fazendo de malandragem. Muita gente falou, não, estão dando estouro. Está dando calote porque não quer pagar, porque está dando estouro. E a gente já tinha uma história de vida, nós nunca fizemos nada disso. Mas o povo começou a rotular a gente. E eu me lembro que quando a gente foi convidado a ser pastor dessa igreja, a ser ordenado a pastor, a gente ainda tinha muitas dívidas a serem pagas, a gente ainda tinha muita coisa para ser acertado. E eu lembro que a primeira vez que o pastor Protásio falou comigo, falou assim, Lúcio, o seu chamado é pastoral. Eu me lembro que eu falei para ele assim, falei, então o senhor me manda para outra cidade. Eu falei, o senhor me manda embora? Pode ser em qualquer lugar então. Eu não quero fugir do chamado, mas eu tenho vergonha. E a história do pastor Protásio era idêntica à minha. Aí um dia eu estou lá em casa e com isso na cabeça, eu falei, não, se um dia for isso mesmo, eu vou falar para eles, não, então um dia que vocês abrirem uma igreja em outra cidade, eu vou. E Deus falou para mim, falou assim, Lúcio, o lugar da tua vergonha vai ser o lugar de restauração de muita gente. Irmãos, quantas vezes aqui eu posso dizer isso? Porque só eu sei. Quantas pessoas que a gente tinha dívidas para pagar, que chamou a gente caloteiro, que não conversava com a gente mais, entrou aqui nesse lugar. E eu sabia que eles estavam aqui, pregava tremendo, morrendo de medo de ser escandalizado. E no final Deus falava assim para mim, faz um apelo. Eu falava, Jesus, para de pegar pesado. Ele falava, faz um apelo. Eu falava, então tá bom, Jesus. Aí eu falava, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Foram tantos. Eram os primeiros. Se levantavam e vinham aqui. E não vinham aqui por causa do Lúcio, porque o Lúcio era aquele que eles tinham chamado de caloteiro. Mas eles vinham aqui porque eles conseguiram ver o amor que eu tinha por Jesus ao ponto de me submeter a isso. O cenário de tragédia na nossa vida, quando você entende o seu amor por Deus, Deus transforma isso em lugar de restauração na vida de outras pessoas. A tua dificuldade, irmão, que você está passando aí agora, eu não sei qual área que é, pode ter certeza, que a hora que você entender que o seu amor por Deus tem que ser maior do que tudo isso, ao ponto de você não pensar mais em você e pensar nos outros, Deus vai te transformar numa fonte de restauração. Porque é isso que Ele fez com Pedro. E na mesma fogueira onde Pedro negou 3 vezes, então Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim Deus, sim Jesus, eu te amo, só que essas palavras ali no grego elas têm diferença. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro tu me amas, ele estava perguntando, Pedro tu me amas com amor ágape, com amor incondicional? E o Pedro falou, Jesus eu te amo com amor filéu. Era com um amor de amizade. É a mesma coisa da Jaqueline perguntar para mim, falar assim, Lúcia, você me ama? E eu virar para ela e falar assim, eu te considero. E aí nessa hora eu já estou morto, né? Estou no céu, né? Mas é a mesma coisa. Jesus então pergunta de novo para Pedro a mesma coisa. Pedro, tu me amas? Tu me amas com amor ágape? Ele diz assim, olha, eu acho o senhor muito legal. Só que Jesus não desistiu de Pedro e nem vai desistir de você. Pedro não desiste de nenhum de nós, porque Ele sabe que você é capaz de amá-lo acima de qualquer coisa. E Jesus então pergunta para Pedro pela 3ª vez, e aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque Pedro já não tinha mais resposta. E aí mais uma vez Pedro falou assim, Jesus, Tu sabes de todas as coisas. Pedro estava dizendo assim, Jesus, não adianta eu ficar falando aqui, o Senhor sabe que o meu amor para o Senhor não está lá essas coisas não. E aí Jesus então olha para Pedro e fala assim, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Só tem uma condição para a gente caminhar no reino debaixo da revelação do que é Deus. A condição não é que você entenda que você é amado, porque o amor de Deus é incondicional.
O mesmo amor que Deus tem por você, Ele tem pela prostituta que está lá agora fazendo programa. O mesmo amor que Deus tem por você, Ele tem para o traficante que está lá na boca agora vendendo droga. O mesmo amor que Deus tem pelos crentes que estão na igreja ali agora, às vezes arrotando uma santidade, é o mesmo amor que Ele tem para aquele jovem que está lá agora, usando droga lá na rede, é o mesmo amor. Então qual é a diferença, pastor? Tu me amas, igreja? Porque a única condição que tem para que agora eu possa ser pleno na sua vida é você me amar acima de qualquer coisa. Fica de pé no seu lugar. Eu sinto uma doçura tão grande de Deus aqui. Eu sinto o Espírito Santo de Deus envolver algumas pessoas aqui agora. Eu sinto que Deus trouxe algumas pessoas aqui essa noite para que eles entendessem só essa condição. Que vocês possam amá-lo acima de qualquer coisa. Que vocês possam ser envolvidos agora por um amor que é de nós para com Ele. Para que não haja no seu coração nenhuma outra paixão. Há um sopro doce de Deus aqui hoje. Eu sei que tem muitas pessoas que estão feridas aqui, feridas de religião, feridas pelas pessoas, angustiados. E hoje a cura de Deus é essa, irmão. Essa é a cura do Senhor. Tu me amas? Então se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você já tem todos os requisitos necessários para agora você ir atrás daqueles que ainda não me amam, mas que vão me amar através de você. Eu sinto que tem pessoas que Deus trouxe aqui, que vai salvar a família inteira. Eu sinto que tem pessoas que entraram aqui essa noite que nunca imaginaram o que Deus vai fazer com elas, porque elas resolveram amar Deus mais do que qualquer outra coisa. E eu disse para você ficar de pé, mas agora nós vamos ter um momento de adoração e de oração. E eu queria que você fizesse do jeito que Deus vai mandar você fazer. Se você quiser ficar de pé, você fica. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser vir aqui na frente, venha. Se quiser chorar, chora. Mas é um momento onde Deus agora está dizendo para você: ei, tu me amas? Eu tenho projetos para você, para sua casa, para sua família. Tu me amas? Tu me amas? Porque se você me ama, eu vou te confiar algumas pessoas para você trazer elas para mim. Nós vamos ministrar uma adoração aqui agora, e tenha esse tempo aí agora de adoração. E se Deus falar com você, faça o que Deus está mandando. Se ajoelha, vem aqui na frente, se entrega agora em nome de Jesus. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Se joga aos pés de Jesus aí, irmão. Tá com o coração queimando e tá duro aí. Tu és rei em meu coração. Tu és a minha canção. Ei. E toda a minha devoção eu entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Coloca o choro para fora aí agora. Tua sombra é Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu, você negou. tuas
Você não entendeu e hoje Ele vem aqui para dizer: me amas? Tu me amas? Tu me amas, eu te restauro. Tu me amas e eu edifico sobre ti a minha igreja. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Canção e toda a minha Deus. Os irmãos da liderança, por favor, gente, vem orar com os irmãos aqui. Vem aqui, vem cá. Sai aí do teu lugar, em nome de Jesus. Mas não sai por sair, não. Vem queimando o coração, meu irmão. Vem queimando o coração. São almas que hoje Jesus está trazendo de volta. São almas. São almas. Pai bondoso. É gente ferida, é gente precisando de bálsamo. Sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Quem gostaria que essa noite, irmão, pera aí, segura aí um pouquinho. Segura, isso aqui é muito importante. O Espírito Santo falou isso aqui agora. Quem aqui essa noite sente no coração que já negou Jesus? Levanta a sua mão. Você que não levantou a mão e está do lado dessa pessoa, olha para ela e agora fala assim: você quer que eu vou com você lá na frente? Abraça essa pessoa e traz ela para a restauração aqui agora. Agora, porque Deus quer restaurar todos aqui hoje. Ele não quer deixar ninguém. Ele não quer deixar ninguém para trás hoje. Hoje ele diz, você era pó de pedra, hoje eu vou te tornar uma pedra que eu vou edificar a minha igreja. Vem com esse irmão aqui na frente, vem orar com ele. Sim, Deus. Orem com eles, derramem o bálsamo sobre eles. Deixa o coração incendiado incendiar essas vidas agora. São colunas que Deus está levantando aqui essa noite. São colunas da igreja. São colunas de edificação. Tu és e toda a minha devoção. Eu me entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Toque-os. Estenda suas mãos para cá, igreja. Estenda suas mãos, libera essa unção, libera a unção, libera o choro, libera a oração em línguas, libera, atrai o Espírito, cheia labaçoia arandarabara, che canta labaçoia arandará, che cantará. Nós te amamos, Senhor. Essa é a declaração da tua igreja hoje. Nós te amamos acima de qualquer coisa. Nós te amamos acima de tudo. Nós te amamos com tudo que nós somos. Nós te amamos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que nós te negamos. Perdoa as vezes que nós não entendemos. Perdoa, Senhor, perdoa a tua igreja. Perdoa o teu povo.
nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Receba do perdão de Deus, receba o perdão de Deus. Cheia labaçoia arandarabarache. Chega talabaçoia arandarabarache. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra sobre a vida da tua igreja, sopra vida sobre o teu povo agora. Toca famílias, toca casas. Toca os filhos agora, toca os filhos aonde eles estiverem. Toque-os agora, Senhor. Toque-os agora com o teu amor, para que eles possam te amar. Cheia labaçoia arandarabarache. Há uma unção de perdão aqui hoje. Há uma unção de perdão aqui hoje. Chega talabaçoia arandarabarache. Isso, põe pra fora. Deixa vir, irmão, deixa vir, deixa limpar. Cheia labaçoia arandarabarache.